Este ponto marca o início da Rua Dr. Fernão Ornelas, uma das mais importantes e concorridas do Funchal. Mas para melhor percebermos esta rua, temos de começar por este lado, pela antecâmara da Fernão Ornelas, que é o Largo do Phelps. O Largo deve o nome à família inglesa que aqui habitou entre 1784 e o final do século XIX. Eram negociantes de vinhos, donos de terras e influentes empresários. Mas o maior legado para a história pertence a Elizabeth Phelps, a mais velha dos 11 filhos do casal, que em 1854 decidiu fundar uma escola feminina, onde eram ensinadas técnicas de bordado, usando o conhecimento tradicional e aplicando-o a desenhos da própria Elizabeth. Esses seriam os primeiros passos para a transformação do bordado madeira em indústria. O bordado começou a tornar-se popular e Elizabeth Phelps tratou de iniciar a sua exportação para Londres, iniciando a internacionalização do produto. A casa da família Phelps já não existe, mas ocupava parte da rua bem perto da Igreja do Carmo, cuja construção ficou concluída em 1660 e continua a ser uma das mais importantes igrejas do Funchal. Se há coisa que não falta na Rua Fernão Ornelas é pontos que merecem o olhar de um arquiteto. Mas antes disso, Rui Campos Matos, vamos olhar para este Largo do Phelps, onde praticamente a rua começa. Pois o Largo do Phelps está de facto no início da rua, na saída da rua da Ponte do Betancourt. Neste sítio havia um pequeno quarteirão em forma triangular, não é? Sem miolo, digamos assim, que foi inteiramente arrasado para a abertura da rua e, portanto, todas as casas que aqui havia desapareceram, não é? Portanto, temos agora uma maior visibilidade sobre a Igreja do Carmo. Portanto, o Largo do Phelps, digamos que surge simultaneamente com a Rua Fernão Ornelas, não é? Ela não tinha uma existência anterior. Não é? Este conjunto foi construído na década de 1940, como parte de um ambicioso plano de obras públicas lançado por Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves, presidente da Câmara do Funchal entre 12 de janeiro de 1935 e 22 de outubro de 1946. Tem fama de ser a rua comercial por excelência do Funchal e uma das mais frequentadas da cidade. Além das pessoas, a arquitetura da Rua Dr. Fernão Ornelas tem muitos pontos de interesse, onde se misturam épocas e estilos. E Rui Campos Matos, porquê é que parámos aqui exatamente junto a este arco que dá acesso à Rua Direita? Pois aqui este arco é uma memória da cidade que estava aqui antes desta intervenção, não é? A cidade antiga. Nós estamos exatamente no sítio onde era a Rua dos Medinas, que era uma rua muito estreitinha, uma rua que já vem na planta de Mateus Fernandes, de 1570, tinha 4 metros de largura, era uma rua muito curiosa, porque era as traseiras de duas grandes ruas que corriam uma ao lado da outra. A rua, que era o eixo dorsal da cidade, que está aqui nas minhas costas, vê-se ainda um pequeno troço, que é a antiga Rua Direita, e do outro lado a atual Rua do Seminário, chamada a Rua do Mosteiro, na altura. Ora bem, a Rua dos Medinas é totalmente destruída para a abertura da Fernão Ornelas, mas como estas cidades, todas as cidades são verdadeiros palimpsestos, que ficam com a memória daquilo que se escreveu antes, não é? Ficou este arco aqui, e este arco mostra-nos uma rua também, ela muito antiga, que ligava à Rua dos Medinas, que é a Rua da Cadeia Velha. Portanto, ela é uma memória dessa cidade passada que existia aqui no sítio onde nós estamos. E está aqui por contraponto com a Rua Fernão Ornelas, que foi desenhada com régua e esquadro, concebida, pensada. Como é que surgiu esta ideia ou este projeto desta rua?
Pois, eu penso que esta rua já está no plano de urbanização do Carlos Ramos, que ele faz em 1931 para a cidade do Funchal, e o Fernão Ornelas, quando chega ao poder, vai pegar nela, nas suas iniciativas, nas suas grandes iniciativas, e transformá-la num eixo fundamental da cidade. É uma rua que tem 200 metros de comprimento, 2 campos de futebol, não é muito importante, mas hoje é a rua, o coração comercial do Funchal, não é? A ideia, penso que do Fernão Ornelas e dos urbanistas da altura, seria ligar a rua comercial do Aljube aos grandes equipamentos que tinham sido construídos em finais dos anos 30 e inaugurados no início dos 40, como o Mercado dos Lavradores e o Jaime Muniz, não é? O Liceu Jaime Muniz. Portanto, esta rua estabelece essa ligação e cria, de facto, um grande eixo comercial no Funchal. Estamos mais ou menos a meio da rua e, Rui Campos Matos, parámos aqui porque nesta aparente monotonia destas fachadas há aqui algo que difere, não é? É verdade, a rua, digamos assim, tem uma grande coerência formal, não é? Aquilo que o Paulo está a chamar monotonia, eu chamar-lhe mais uma grande coerência formal. É o chamado arquitetura que os arquitetos chamam do português suave. É uma arquitetura da época da guerra, Estado Novo, não é? Em que se foram recuperar os temas, digamos assim, do passado, da arquitetura joanina, os arcos, os beirados no topo, enfim, chamada arquitetura portuguesa. Mas essa coerência formal é muito interessante e digamos, até positiva, no sentido em que a rua é harmoniosa, não é? Ela tem 14 metros de largura, cerca de 14 metros, e todos estes edifícios, como vê, têm 4 pisos de altura. Portanto, a rua tem uma grande uniformidade formal. Essa regra é subvertida só em alguns sítios, dos quais poderemos falar se achar que é interessante. Um deles aqui, não é deste lado, que é onde está o Jornal da Madeira, não é o edifício que pertence à Diocese? Exatamente, um deles o Jornal da Madeira, que é, quanto a mim, o melhor projeto do arquiteto Marcelo Costa, que foi um excelente arquiteto que trabalhou no Funchal nos anos 60, 70 e 80 do século passado. E que é um edifício muito que se insere, subverte, digamos assim, esta regra, esta monotonia que o Paulo chamou monotonia, e introduz uma nova regra na rua, quer dizer, cria uma concavidade que parece chamar as pessoas para dentro de si próprio. Com um vestimento em cerâmico, muito interessante, faz uma curva, os vãos são totalmente diferentes e totalmente modernos do resto dos vãos dos edifícios, mas delicadamente ele cumpre a cércia da rua, não é? Portanto, integra-se harmoniosamente e ao mesmo tempo subvertendo esta regra e enriquecendo a rua com a sua arquitetura. Paradoxalmente, do outro lado da rua está um outro edifício que também foge a esta regra da rua do tal português suave. É, exatamente, está aqui um edifício também moderno. Há aqui, aliás, não é o único, há aqui 2 ou 3 edifícios que são posteriores à intervenção dos anos 40, 50, não é? São edifícios já dos anos 60, em que a arquitetura é declaradamente moderna, não há compromissos com a história. Este também é um exemplar interessante, eu não sei quem é o autor, não sei quem é o arquiteto, mas este edifício tem ainda outra curiosidade, que é, ele próprio reflete, se o virmos de cima, não da rua, mas se virmos o cadastro da cidade, o limite do lote onde ele se insere é uma memória do passado, isto é o traçado da Rua do Ribeirinho, que é uma rua também muito antiga, que já vem do século XVI, que interceptava aqui a Rua dos Medinas e continuava até à Travessa da Malta. E faz um percurso geométrico muito tortuoso e, portanto, este edifício, quando visto de cima, vê-se no cadastro essa tortuosidade, que é uma memória do passado, fica impressa, digamos assim, no cadastro da cidade. Isso é muito curioso. Começou por chamar-se Rua dos Mercadores, por ligar diretamente ao mercado dos lavradores. Mas o nome inicial durou pouco tempo. Em homenagem ao autarca que tinha mandado iniciar as obras, esta artéria passou a chamar-se Rua Dr. Fernão Ornelas. Conceição Barradas é uma testemunha dessas transformações, desde o tempo em que a rua foi aberta e os prédios construídos a grande velocidade. Sim, eu já me vi que disse solteira. E vim para aqui trabalhar. Vim aqui talvez em meus 17 para 18 anos. Já vou fazer 93. Portanto, quase que vive aqui antes da Rua Fernão Ornelas abrir. E lembro-me de fazer isto tudo. Como é que foi? Isto era outra rua antes aqui? Sim, era uma rua que vinha ter aqui, mas a rua da praça era para este bosque, era aqui embaixo, isto está tudo diferente. E os prédios eram completamente diferentes? Sim, sim, sim. Isto está muito melhor. Tem mais movimento, tem mais comércio.
Então a senhora lembra-se deles abrirem a rua e de fazer estes prédios todos aqui? Eu lembro que o senhor que fez estes prédios era o Nunes, o que já morreu, que era de Câmara de Luz. Ele é que andava a fazer isto para cá, para lá, para descolher isto. E a senhora veio para cá trabalhar? Trabalhava onde? Não, eu vim trabalhar para uma casa alheia. Depois de uma fui para outra. Depois que eu casei fui para a casa de Bordotes. E a seguir, vive aqui agora, na rua, num apartamento aqui? Sim, bem. Mas me estou bem, vejo tudo, noticiando muito bem à varanda, vejo tudo o que se passa na rua, rir, e falar, e andar, e passear, assim. E movimento? Sempre houve movimento nesta rua, bastante? Tem aqui movimentos, tem. O que é que acha diferente? As lojas são outras? O que é que mudou muito? Olha, são outro comércio e outro não há movimento para comer. Algumas das lojas que abriram praticamente com a rua ainda se mantêm, como a Pérola dos Cafés, que ainda conserva o aspecto dos primeiros tempos. Entre os campeões da antiguidade, vale a pena referir a porta número 2, onde há mais de 60 anos funciona a relojoaria Figueira, atualmente na segunda geração de proprietários. Foi o meu pai, talvez no início da abertura da rua, instalou-se aqui. Da sua parte, sempre desde miúdo, teve uma ligação aqui a... Sim. Portanto, é um comércio de família e nós estamos a dar continuidade. O que é que mais se lembra das transformações que a Rua Fernão Ornelas viveu nesta sua vida, nesta sua ligação aqui à Ourivesaria? Uma das quase é o trânsito que circulava nos dois sentidos, passou a ser só num sentido. Talvez o passeio também alargado e talvez já se fala numa transformação mais profunda, que é encerrar a rua ao trânsito. A rua sempre foi dinâmica e não só o trânsito se foi alterando com os tempos. Passeios mais largos permitem a circulação de mais pessoas e trouxeram as esplanadas. Alguns metros abaixo, na Casa Doral, Gregório Menezes tem visto muitas lojas a abrir e fechar portas ao longo dos últimos 50 anos. Isto é uma rua muito procurada pelos pretendentes a comerciantes, ou que já sejam comerciantes, não é? Exatamente por ser uma rua bastante movimentada. E as lojas, enfim, quando fecham uma, há sempre alguém a querer tentar a sorte. Pronto, portanto, penso que há muitas ruas que, infelizmente, hoje em dia, as lojas fecham e dificilmente reabrem. Esta não, esta tem sempre alguém a querer tentar a sorte, a abrir um novo estabelecimento. Pronto, não quer dizer que seja igual àquele que estava, mas enfim, outros tipos de comércio. Os tempos mudam e os tipos de negócio também, mas a vocação sempre foi comercial. Com o passar dos anos, a rua tem vindo a tornar-se cada vez mais turística. Faz parte do percurso seguido diariamente por centenas de turistas rumo ao mercado. A atribuição do nome desta rua a um antigo presidente da Câmara do Funchal não foi por acaso. Fernão Ornelas foi um autarca de peso que liderou um processo de transformação da cidade que marcou todo o século XX. Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves nasceu no Funchal a 14 de junho de 1908. Oriundo de uma família tradicional e influente, desde cedo se destacou nos estudos na Faculdade de Direito de Lisboa, ao ponto de ser considerado um jovem promissor, alguém que podia desempenhar cargos públicos. Na década de 1930, a crise na Madeira agudizava-se e o povo saiu à rua em várias revoltas. Perante o descontentamento generalizado, o Estado Novo sente que era preciso fazer alguma coisa e apostar no desenvolvimento da ilha para acalmar os protestos. Agostinho do Amaral Lopes investigou a vida e obra de Fernão Ornelas, sobre quem fez uma tese de mestrado e escreveu o livro A Obra de Fernão Ornelas. É este investigador que nos ajuda a compreender quem foi esta personalidade. Fernão Ornelas é então alguém que, oriundo destas famílias da Madeira, vai ser colocado na presidência da Câmara Municipal do Funchal apenas com 27 anos para dar resposta a um conjunto de problemas que até ali não tinham sido resolvidos. Nomeado presidente da Câmara na sequência da demissão em bloco da equipa anterior, ordenada por Salazar, Fernão Ornelas apresenta uma agenda transformadora que foi encarada com desconfiança. As mudanças foram difíceis e enfrentaram grandes obstáculos, além de uma difícil negociação de empréstimos com Salazar para financiar as obras. Na tomada de posse,
é visto pelo Renhal, que é um jornal de caricatura humorístico que permite fazer uma leitura daquilo que se passou na altura, e é desde logo apontado como sendo mais um político cheio de promessas, que tem um plano cheio de boas intenções, mas que ninguém acredita que seja possível pôr aquilo de facto na prática e resolver as situações que se anunciam. De facto, ele reúne no início o consenso de todas as forças políticas em função da situação difícil que a região atravessava na altura, e com a substituição de todos os corpos dirigentes, desde o governador civil, o comandante militar, dos bombeiros, da polícia, em simultâneo incluindo a presidência, quer dizer, vão ser colocados nos principais postos de decisão, nos principais lugares de chefia e tomada de decisão, pessoas com orientação de Salazar, e todos na linha de uma mudança que era preciso efetuar, também para que o Estado Novo pudesse dizer que era capaz de fazer a obra, para calar a contestação e as reivindicações que já se faziam há algum tempo e não tinham resposta, e para diminuir, obviamente, os obstáculos que se criavam às iniciativas que pontualmente se iam tentando fazer e que não se conseguia chegar a bom porto. Fernão Ornelas era muitas vezes chamado de terremoto, pois não deixava pedra sobre pedra quando queria avançar com uma obra. A marca da transformação não se resume apenas a estradas e ruas, vai mais longe. A oportuna intransigência era uma das características que se atribuía a Fernão Ornelas perante as dificuldades que por vezes apareciam. E essa é uma marca que define um pouco a personalidade dele, porque ele de facto era um homem de iniciativa, um homem firme, e que quando era preciso ser intransigente também o era, e isso fez com que muitas das coisas fossem levadas a cabo até ao final. Agora, quanto ao projeto de modernização, ele vai acabar por dar início a um conjunto de obras, desde alargamento de ruas, desde o abastecimento de água potável às principais ruas da cidade de Funchal. Só nos anos de 35 e 36 foram construídos 75 fontenários para distribuir a água potável pelas principais ruas do Funchal e arredores. Vão ser construídos um conjunto de edifícios municipais para dar respostas às muitas funcionalidades que eram necessárias e que não tinham, de facto, os edifícios devidamente equipados e pensados para as funções que tinham. Vamos ter, por exemplo, a transformação do Parque de Santa Catarina, o início do projeto que vai transformar aquilo que era o cemitério das Angústias, e que vai ser feito todo um processo de trasladação dos corpos para o novo cemitério de São Martinho, transformando todo aquele espaço, a Quinta Vigia, Quinta Pavão, Quinta Biens, naquilo que depois viria a ser transformado no Parque atualmente de Santa Catarina. Há um conjunto de bairros sociais que vão ser feitos, instalação de luz elétrica, centros de saúde, o saneamento, os esgotos. É toda uma obra de modernização que se inicia e que, de alguma forma, acaba por traçar aquilo que serão as principais vias da cidade de Funchal ainda hoje, porque a Avenida do Mar, a Avenida do Infante são obras fundamentais. Por exemplo, a questão do mercado dos lavradores, o matadouro municipal, são também obras que ainda, especialmente o mercado, que ainda continua em funções e que mostra o alcance em termos de futuro e a visão da sua obra, não é? Estas obras vieram acompanhadas de um equilíbrio nas contas da autarquia. O autarca tinha de pagar uma dívida de 7.000 contos. A dívida foi paga em 4 anos. Os principais interessados nesta transformação deram o seu contributo, que foi importante, no sentido de angariar todos os apoios possíveis. Apoios financeiros, mas também regularização das finanças, pagamentos, uma série de impostos que estavam por liquidar. E a título de exemplo, eu referia só isto, por exemplo, a questão da fábrica Inton. O engenho do Inton, na altura, era um suporte económico muito importante para a economia da região. Pagava o imposto anual em sacos de açúcar. Em 36 foi obrigado a pagar 1.000 contos, devido à elaboração que fazia. Ou seja, desta forma conseguiu-se também equilibrar as finanças. Com o passar dos anos,
o autarca vai acumulando inimigos entre os políticos e empresários influentes. A determinação era muitas vezes intransigência e o processo de transformação da cidade levou a muitas batalhas que acabaram por trazer algum desgaste político. Quando se trata de alargar uma rua e não mexe na nossa casa, está tudo bem, mas se temos de deitar parte da nossa casa abaixo, já é um problema. E estas questões foram recorrentes, existiram muitas vezes. Por exemplo, aqui na rua Fernão Ornelas, as expropriações tiveram de ser conflituosas, ao contrário do mercado, onde foi nomeada uma pessoa para fazer essa mediação e conseguiu que todos os proprietários que tinham algum edifício no sítio onde acabaria por ser construído o mercado, foi feita uma negociação amigável. E aí não houve espaço para indemnizações nem para conflitos, porque as pessoas entraram nessa negociação. Obviamente, houve muitas situações onde essa negociação não foi possível, e Fernão Ornelas dizia que, acima de tudo, devia-se atender ao interesse público. O trabalho na Câmara chegou a ser distinguido pelo Governo do Brasil, que lhe atribuiu a Ordem do Cruzeiro do Sul. Durante essa viagem, conjugam-se vários interesses políticos que acabariam por precipitar a saída do autarca em outubro de 1946, numa altura em que a rua que viria a ter o seu nome estava a ser construída. Amargurado com a política, desiludido com a ilha, Fernão Ornelas foi viver para o continente, onde desempenhou diversos cargos nos setores público e privado. Regressaria apenas 2 vezes à Madeira e foi em Lisboa que faleceu a 24 de maio de 1978, com 69 anos. Grande parte dos eixos fundamentais da cidade, tal como a conhecemos, da cidade cosmopolita, são fruto do trabalho de Fernão Ornelas, que ajudou a tornar o Funchal numa cidade turística. Em poucos momentos da história, alguém foi capaz de transformar tanto em tão pouco tempo. A Fernão Ornelas acaba por ser uma entre um conjunto vasto de obras, mas acabou por se tornar numa das mais simbólicas.